bem-vindos ao 6º Simpósio de Atividade Física e Saúde da região Norte. A gente iniciará agora a palestra sobre atividade física para a promoção de saúde cognitiva ao longo da vida, com o nosso palestrante convidado, o professor Dr. João Bento Torres. Para apresentar o professor, ele possui doutorado em Neurociência e Biologia Celular pela UFPA, um sanduíche na Universidade de Western, em Ontário, Canadá, e tem pós-doutorado no Laboratório de Saúde Cognitiva e Envelhecimento Cerebral na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele é membro da Rede Nacional de Neurociência e Atividade Física e também é membro da Rede Nacional Leopoldo de Média de Educação e Ciência, membro do GT, o novo GT agora da CEBAFES, em Populações Clínicas e Atividade Física. Ele também integra os cursos de pós-graduação em Educação Científica e Matemática, Ciências do Movimento Humano, aqui pela UFPA, e também é cofundador da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA. Professor, fica à vontade, tá? Vamos dar 30 minutos ao final para tirar as dúvidas de todos. Quem tiver dúvidas, espero que sejam bem objetivos e claros no chat. E, ao final, eu vou juntar todas as dúvidas e a gente vai conversar com o professor. Também espero que todos interajam, que gostem da palestra. E fique à vontade, professor. Obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente, se disponibilizado. E fique à vontade. Obrigado, Nath. Obrigado pela apresentação e agradeço também a sociedade e a organização do evento que me convidou e eu prontamente aceitei em participar desse evento que acho tão importante, tão relevante, particularmente para a nossa região, para preparar profissionais que atuam com atividade física e saúde na nossa região e no país como um todo. Quero também dizer que a escolha do tema me é muito cara, eu sou muito apaixonado por essa área, dedico a minha vida a estudar esses assuntos e aqui eu quero ter, então, essa oportunidade de conversar com vocês ao final da fala. Eu acho que a gente vai deixar as perguntas de vocês para o final, para que fique mais fácil de administrar, mas, por favor, fique à vontade para ir anotando e fazendo comentários que a gente vai conversar, bem? Bom, então, atividade física para a promoção da saúde cognitiva ao longo da vida é um tema que está no foco de muitas discussões em saúde, uma vez que temos vários fatores que estão produzindo alterações na saúde cognitiva em todas as etapas da vida. É bem reconhecido, bem sabido sobre o efeito, as mudanças demográficas que ocorrem no mundo inteiro, e no Brasil isso ocorre 5 vezes mais rápido do que no resto do planeta. Então, o envelhecimento da população é uma situação que demanda a formação e compreensão dos construtos relacionados à cognição. E outro aspecto extremamente relevante são aspectos da saúde mental, que estão relacionados a fatores que mudam de um lugar para o outro, mas que hoje temos certamente 2 coisas críticas. Uma foi a recente pandemia, que produziu grandes agravos em aspectos da saúde mental, assim como hoje as crises climáticas. Elas, em breve, provavelmente, teremos posicionamentos globais sobre como essas mudanças no clima estão impactando a saúde mental das pessoas. Já existem vários estudos, mas é provável que em breve teremos posicionamentos. Bom, para falar de cognição, eu preciso primeiro situar no que estamos falando sobre a cognição. É um conceito muito amplo e que precisa e pode ser classificado de diferentes maneiras.
Vamos falar hoje, fundamentalmente, de domínios neurocognitivos. Então, a cognição, ela reside ou ela é produzida pelo sistema nervoso. Sendo que o sistema nervoso modula, interage, regula e controla todos os sistemas do organismo. Assim como também é influenciado por quase todos os sistemas orgânicos. Então, a gente pode aqui usar esse modelo em que nós temos os domínios cognitivos, neurocognitivos, perceptuais e motores, por exemplo, todas as informações sensoriais que vocês estão recebendo agora de visão e audição estão dentro dessas habilidades cognitivas. E produzir movimento, como o que eu produzo agora para realizar a fala, também é uma habilidade cognitiva. O aprendizado da memória, a cognição social, a atenção complexa, que é a habilidade que vocês estão tendo agora de sustentar a atenção nas informações que vocês estão recebendo. Né? E dividir a atenção, se eventualmente estão fazendo isso e ao mesmo tempo estão fazendo outra coisa. Isso demanda que vocês possam fazer o switch, a troca, a flexibilidade cognitiva das informações que estão fazendo, e isso já é uma função executiva. A maioria dos trabalhos que nós vamos conversar aqui hoje, que investigam as relações entre atividade física e cognição, trabalham fundamentalmente com funções executivas. Por quê? Elas são mais fáceis de serem testadas, os testes já são muito bem validados e existe uma literatura extensa sobre memória de trabalho, inibição e flexibilidade, que são as mais estudadas. Nós vamos seguir este modelo conceitual para desenvolver as relações entre atividade física e funções cognitivas ao longo da vida. Entretanto, a relação da causalidade entre atividade física e função cognitiva, ela segue este modelo já bastante consubstanciado na literatura. Ele foi proposto pela Chelsea Stillman e pelo Kirk Erikson, nos quais eu tive a oportunidade de trabalhar, e o modelo consiste em que a atividade física, ela primeiro vai produzir mudanças orgânicas a nível celular e molecular. Essas mudanças a níveis microscópicos, por sua vez, vão produzir mudanças a nível estrutural e funcional no sistema nervoso. A estrutura do cérebro se modifica e a forma como ele funciona também. Isto, por sua vez, modifica a função cognitiva. Mas existe também uma via mediadora, que é o nível 3, onde essas mudanças estruturais e até essas mudanças de rápida ou de curta duração, né, ou de resposta mais rápida no nível 1, modificam o nível 3, que são aspectos comportamentais e socioemocionais, por exemplo, como o sono. Então, seguindo o exemplo que está ilustrado no modelo, ao fazer atividade física, você, por exemplo, modula a produção de neurohormônios, que, por sua vez, modificam o funcionamento do sistema nervoso central no encéfalo, que melhoram o sono. E porque melhoram o sono, melhora a cognição. Vamos seguir, então, adiante e ver, num aspecto mais amplo, como que se avançou. Essa é uma imagem de um artigo muito recente, de um posicionamento de um grupo grande de pesquisadores que se dedicaram muito a investigar essas relações neste modelo. E aqui ele se expande, e nós vamos falar um pouco desse modelo ao longo da apresentação. Então, existem moderadores e mediadores da relação entre exercício e cognição. Existem, por exemplo, as características dos participantes, idade, sexo, status de saúde, e da atividade física, como o tipo, a intensidade e a duração. Naturalmente que existem outros aspectos aqui, por exemplo, o ambiente em que a atividade física é realizada. Mas todos eles são considerados moderadores e mediadores dessa relação ou desse efeito da atividade física sobre a cognição. Nós vamos começar explicando a relação em níveis
moleculares, como que substâncias produzidas pelos órgãos durante o exercício físico modificam a cognição. Então, essa figura ilustra bem o que nós chamamos de responsoma do exercício, ou seja, ao fazer exercício físico, o sistema orgânico se modifica quase como um todo, e essas modificações envolvem a produção de substâncias que são realizadas durante o exercício físico. Essa resposta ao exercício físico é chamada de responsoma ao exercício. E ao falarmos especificamente de substâncias que são produzidas, por exemplo, pelos ossos, intestino, sistema nervoso, sistema imunológico, tecidos cardiometabólicos, como esses que aqui embaixo, como fígado e tecido adiposo, essas substâncias são classificadas como exercinas. Então, ao fazer exercício físico, o músculo produz miocinas, que são exercinas liberadas pelo tecido muscular, que caem na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, quando chegam na vascularização cerebral, atravessam a barreira hematoencefálica, que separa, que protege o sistema nervoso central de substâncias que podem e não podem entrar no sistema. E então essas exercinas vão ter efeitos tróficos, vão ter efeitos trópicos, ou seja, vão estimular, vão influenciar o funcionamento do sistema nervoso. O mesmo ocorre para adipocinas, hepatocinas e osteocinas. Todas essas são classificadas como exercinas, portanto, são substâncias produzidas durante o exercício físico e que têm essa função semelhante a uma função endócrina, porque é produzido por um órgão que atua ou que vai ter efeitos em órgãos distantes, neste caso do nosso interesse, o sistema nervoso central. Essa produção, ela segue um padrão dependente do tempo. Então, sigamos aqui essa análise que ilustra as relações de respostas agudas até respostas crônicas ao exercício. Bom, primeiro, nós temos o início do movimento. E nós vamos ter os efeitos do início do movimento no cérebro e no músculo. Nós vamos ver primeiro, no tempo 2, as respostas agudas ao exercício. Aqui estão falando em segundos. Nós vamos ter aumento da atividade neuronal, não só em áreas que são responsáveis por regular o movimento, mas também no hipocampo, que é uma estrutura do sistema límbico relacionado com aprendizado e memória. Essa contração muscular para a realização do exercício vai gerar a produção das exercinas que eu comentei anteriormente. Nesse caso, miocinas, como irisina, catepsina B, IGF-1 pelo fígado, BDNF por várias células, inclusive a célula muscular, fator de crescimento do endotélio vascular, entre outros. Essas substâncias elas são produzidas tanto na periferia, portanto, por células de outros órgãos e tecidos, e caem na corrente sanguínea, como eu mencionei anteriormente. Mas também ocorre o aumento da produção desses fatores tróficos no tecido nervoso central. Então, ao fazer o exercício, vai ocorrer o aumento da produção dessas substâncias pelas células do sistema nervoso central. Por exemplo, nós vamos falar bastante hoje do BDNF, que é uma neurotrofina muito importante, talvez a mais estudada dentre todas, e que é a sigla para fator neurotrófico derivado do cérebro. Por fim, então vocês podem ver que estamos em escala de horas e dias. Nós vamos ter o evento 5, que é crônico, que vai influenciar a sobrevivência de novos neurônios, a formação de novas sinapses, novas células da glia e vários desses fatores que eu vou descrever cada um deles. Portanto, fazer
o exercício físico produz mudanças regulatórias agudas, que per se estão relacionados com desfechos cognitivos, assim como a sistematização desse estímulo ao organismo vai produzir respostas adaptativas crônicas, que vão, por sua vez, modificar a estrutura e funcionamento do sistema nervoso e, consequentemente, impactar a cognição. Posteriormente, foi feito um estudo que aplicou uma análise específica ou focada em como esse modelo foi confirmado somente por estudos randomizados e controlados. Então, aqui utilizando evidências de mais alta hierarquia na produção científica, no nível 1, 2 e 3, ao longo da vida. Então, notem que em crianças, em adolescentes, adultos jovens e idosos. Notem que o BDNF é a principal resposta molecular ao exercício identificada em ensaios randomizados e controlados. Em idosos, o IGF-1, que é outra neurotrofina também importante, tanto produzida no sistema nervoso, quanto como uma exercina da periferia. As mudanças estruturais decorrentes do treinamento estão relacionadas com a função e a estrutura da substância branca em crianças. Vou falar um pouco mais disso quando falar especificamente de crianças. Em adolescentes, volume hipocampal. E em idosos, volume hipocampal, volume cortical, estrutura da substância branca. O sistema nervoso central, ou seja, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. No encéfalo, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui, existem diferentes áreas que têm diferentes funções. E as funções cognitivas, particularmente as mais complexas, elas demandam a conexão, a conectividade entre essas regiões, de modo em que ela seja mais... À medida em que essas conexões se tornam mais eficientes, melhor será a relação ou o desempenho cognitivo. Portanto, quando você aumenta o volume do hipocampo, isso só ocorre porque o hipocampo aumentou a sua capacidade de processar informação. O aumento de volume do hipocampo em condições fisiológicas está relacionado com a melhora da cognição. Em crianças, melhor funcionamento e organização estrutural da substância branca significa dizer que ela, a substância branca que é responsável por conectar diferentes regiões cerebrais, está mais eficiente. E, por sua vez, o processamento cognitivo que essas redes realizam, essas redes neurais realizam, está otimizado. E em adultos mais velhos e idosos, os dois eventos são observados, incluindo o aumento do volume cortical, que é onde ocorre, de fato, o processamento da informação computacional neural. Em nível 3, temos mudanças que foram demonstradas em estudos randomizados e controlados no humor e no sono, em idosos. Por que a gente não havia... Esse estudo, naturalmente, ele precisa ser atualizado, mas até 2020, vejam que não aparecem mudanças no nível 3 em crianças. Hoje, provavelmente, já temos estudos que demonstram melhora do humor. Mas por que é difícil encontrar isso aqui em crianças? Vocês vão ver adiante que é porque esse sistema ele não está completamente desenvolvido. O sistema de regulação do humor. E aí, por isso, é difícil conseguir fazer medidas precisas nessa faixa etária. O mesmo é verdade
para o nível 2, em que não existiram aqui, até o momento, efeitos sobre o jovem adulto. Por quê? Porque esse é o período em que o cérebro está mais afiado e a cognição está no máximo do seu desempenho. Pensando em uma curva de distribuição típica, normal da população, esse é o momento em que você tem a melhor estrutura orgânica que proporciona os maiores níveis de desempenho cognitivo ao longo da vida. Ela segue uma curva, como se fosse uma curva de Gauss, uma curva normal. Bom, e o BDNF? Né? Então, como eu disse anteriormente, o BDNF é o eixo comum e é uma das mais estruturas. E como é que o exercício físico influencia a produção do BDNF? Vejam, ao fazer exercício físico, você tem uma mudança que ocorre por 3 vias principais. Uma é pelo aumento da atividade neuronal, esta em azul, que reflete mudanças no fluxo de íons e no transporte de neurotransmissores e na sinalização e no funcionamento neuronal. Esta mudança produz aumento na produção de BDNF. A outra é relacionada com parâmetros cardiovasculares. Por exemplo, o aumento da circulação sanguínea no sistema nervoso central vai produzir um estímulo para as células endoteliais, que formam os vasos sanguíneos no sistema nervoso central, e estruturas que formam a barreira hematoencefálica, como essas células aqui, que são astrócitos, essas células, esses pericitos que estão aqui, a produzirem BDNF. Então, o aumento do fluxo sanguíneo per se pode ser um estímulo para que essas células produzam BDNF. E, como nós já vimos anteriormente, as exercinas, aqui em verde, onde o BDNF ele é produzido pelas células da periferia, como a célula muscular, e esse BDNF pode, então, cruzar a barreira hematoencefálica e alcançar as células do sistema nervoso central. Tanto microglias quanto astrócitos, oligodendrócitos e outras células do sistema nervoso central, incluindo o neurônio, produzem BDNF. Nós vamos ver também isso nas respostas celulares mais adiante. Bom, este aumento de BDNF, ele ocorre durante a sessão de exercício físico e logo após o exercício. Mas depois, ele retorna para os níveis basais. Entretanto, se a gente sai do modelo do efeito agudo do exercício para um programa de treinamento, notem aqui no gráfico abaixo que após uma semana você já tem aumento nas concentrações de BDNF em repouso. Então, notem primeiro que à medida que você vai se tornando treinado, a sua capacidade de produzir BDNF ela aumenta durante o exercício, nesse caso a corrida. Até que chega a um platô, a um nível máximo, em torno de 3 semanas, em que você alcança o que seria considerado o limite de produção de BDNF. Esses níveis, eles continuam elevados, vejam, por semanas, se você, então, se adapta cronicamente ao treinamento. Mas se você para de treinar, você perde esses níveis elevados de BDNF que retornam aos níveis basais antes do início do período de treinamento. Portanto, é uma relação de dose-resposta linear e uma relação de uso e desuso. Então, você, enquanto treina, produz esse aumento, parou de treinar, diminui o aumento. Então, falamos aqui sobre os mecanismos moleculares. Agora vamos falar de estruturas, mudanças estruturais e funcionais no sistema nervoso que vão subsidiar a melhora da performance cognitiva.
Esses são 3 eventos chaves, e o quarto eu vou apresentar em seguida, que são relacionados com com mudanças estruturais que vão, por sua vez, produzir impacto na cognição. Primeiro é a angiogênese. Então, ao fazer exercício e produzir adaptações crônicas, a nível celular, estrutural, você tem aumento nos vasos sanguíneos no sistema nervoso central. Esses vasos sanguíneos aumentam de tamanho e aumentam em ramos, em números de capilares, porque precisam aumentar o aporte energético para as células que agora estão mais complexas, estão até em maior número, estão processando mais informação. Então, se você aumenta a capacidade de uma célula produzir o trabalho que ela realiza, você precisa aumentar o suporte energético para essa célula. O aumento do número de vasos sanguíneos é chamado de angiogênese. E aqui nessa imagem, vocês estão vendo a angiogênese no hipocampo. Essas estruturas rosas aqui são vasos sanguíneos. E essas estruturas circulares em azul são neurônios. O exercício também produz neurogênese. E aqui é a mesma estrutura. É uma estrutura do hipocampo, chamada giro denteado, onde cada estrutura circular verde aqui é um neurônio novo. Esse evento se chama neurogênese, ele acontece de maneira fisiológica, em homeostase, e indivíduos que praticam e não praticam exercício físico, ou atividade física. Entretanto, eu vou mostrar logo em seguida que o aumento da neurogênese produzida pelo exercício é muito maior do que a neurogênese de repouso. E ela vai ter um efeito, ela vai ter uma consequência, um papel diferente. Essa neurogênese decorrente do exercício físico, ela insere essas células novas nos circuitos cerebrais para que elas processem informação e, por consequência, isso melhora o desempenho cognitivo. De modo que, se você bloqueia a neurogênese do exercício físico, os animais não apresentam melhora cognitiva proporcional ou como observado quando não tem o bloqueio da neurogênese. E gliogênese. Não ocorre somente o aumento na proliferação de novos neurônios, mas de células da glia. Aqui nós temos em verde uma célula da microglia e em vermelho astrócitos, que são células que eu vou apresentar cada uma delas e como que o exercício físico as modifica. Portanto, estamos falando do nível 2, das mudanças estruturais. E no nosso laboratório, nós temos uma série de artigos, eu copiei alguns deles aqui do lado, em que investigamos como que a atividade física, o exercício físico modificam essas células. Como eu havia mencionado, vejam, esta porção aqui, que estão essas células cinzas, são essas estruturas que estou mostrando nos slides anteriores, tá bem? São camadas de neurônios do giro denteado. Então, esta camada de neurônio aqui do giro denteado, ela possui essas células que são células tronco, são células pluripotentes. Elas podem, dependendo do estímulo que recebem, se diferenciar e se tornar em neuroblastos. Neuroblastos é a forma inicial de uma célula que vai se tornar um neurônio. E se tornará um neurônio se receber a estimulação necessária para isso. Ou seja, se as substâncias químicas certas forem liberadas e produzidas aqui, próximos desses neuroblastos, eles então vão ser estimulados a se desenvolverem e se tornarem neurônios imaturos. E se a estimulação permanece,
se tornarão neurônios maduros. E que estimulação é essa? Exercinos, por exemplo. Aqui nós temos uma microglia e um astrócito, em azul, produzindo BDNF, tanto o astrócito quanto a microglia. BDNF, IGF e outros fatores tróficos que, quando liberados, que são esses círculos pequenos aqui, eles se ligam a esses neuroblastos e esses neurônios maturos, informando que eles devem continuar se desenvolvendo. E com isso, eles se tornam neurônios maduros, com uma arborização dendrítica complexa e robusta, para formar novas sinapses e processar mais informação computacional. Então, vejam, este processo de neurogênese, até aqui, formação de neuroblastos, ele ocorre em condições de homeostase de repouso, sem fazer atividade física. Mas se você faz o exercício ou atividade física, você aumenta a produção dessas substâncias tróficas que estimulam o amadurecimento em neurônios novos e maduros. Vamos ver aqui o que acontece, então, com esses neurônios quando eles estão ali no giro denteado. Esse é um camundongo, a espécie é Mus musculus. Dentro do crânio, assim como no nosso, existe o sistema nervoso central, o encéfalo, e aqui o giro denteado do hipocampo, que é a mesma estrutura que nós temos, homólogo, com as mesmas funções. E cada ponto desse é um neurônio do giro denteado, é um neurônio granular do giro denteado. É aqui que ocorre a neurogênese. Esses neurônios granulares, eles recebem estímulos nos seus dendritos e transmitem esses estímulos para os seus axônios, pelos seus axônios até a próxima sinapse. Notem que esse neurônio granular tem seus dendritos cheios dessas espinhas, né, que vão fazer sinapse com esses axônios, que são essas fibras verdes que estão trazendo informação para o hipocampo. Então, as informações que chegam ao hipocampo podem ser processadas por sinapses novas. E esse é um evento chamado de sinaptogênese. Desculpa. E a sinaptogênese que ocorre no hipocampo, ela está associada com melhora de desempenho cognitivo. E os neurônios novos que nós vimos anteriormente são mais eficientes em formar novas sinapses. E essas sinapses são mais eficientes do que as sinapses dos neurônios maduros. Quando eu digo sinapse mais eficiente, eu vou explicar como que, além de formar novas sinapses, e isso só acontece se for na vida adulta, se for necessário, ou seja, se a estimulação ambiental demandar que maior capacidade cognitiva seja produzida. Ocorre também uma mudança na eficiência da sinapse. Então, esse estudo de revisão, ele demonstra que o estado da literatura já sugere que o exercício, tanto agudo quanto crônico, facilita os processos de plasticidade sináptica, que eu vou explicar em seguida. E que as exercinas podem ser um mecanismo que subsidia essas mudanças. Os exercícios, eles podem ser tanto exercícios, existem evidências tanto para exercícios de resistência quanto exercícios resistidos, ou seja, tanto exercício aeróbio quanto treinamento de força, vão produzir mudanças na produção de exercinas, como mencionei anteriormente, e que vão ter efeito sobre esse desfecho da plasticidade sináptica, que é isto aqui. Então, nós temos aqui uma sinapse. Este aqui é um neurônio que está trazendo a informação e esse é o neurônio que vai receber a informação. Notem que ele libera neurotransmissores que se ligam aos receptores.
e então a informação passa de um neurônio para o outro. Se você aumentar a quantidade de receptores e de neurotransmissores nesta sinapse, essa sinapse vai se tornar mais eficiente. A informação que ela vai passar se torna uma informação mais relevante para toda a rede que está processando aquela informação. Esta onda aqui embaixo representa a intensidade da resposta deste neurônio. Veja como a onda se amplifica depois da plasticidade sináptica. Vamos ver em vídeo como isso acontece. Então, temos aqui várias sinapses, como nós mostramos anteriormente, e note que para um estímulo, uma resposta. Entretanto, se ocorre um aumento da estimulação, como consequência desse aumento de estimulação, nós vamos ter uma resposta amplificada. Vamos explicar como isso acontece. Então, o neurônio que está trazendo a informação, ele libera neurotransmissor na sinapse. Esses neurotransmissores se ligam aos receptores. E esses receptores permitem a entrada de íons, nesse caso, o íon sódio. E então vai gerar a resposta na célula pós-sináptica. Ocorre que tem um outro tipo de receptor, que é este aqui, em que ele está bloqueado por um íon magnésio. Ou seja, ele não permite que entre íons. Mas se a estimulação for muito grande, ocorre a saída do magnésio e a entrada de cálcio por este receptor, que é um canal de cálcio. O resultado disso vai ser uma sinalização para o núcleo da célula, do neurônio que está recebendo a informação, que ele precisa aumentar a produção de novos receptores. Esses receptores, então, eles vão ser inseridos na membrana pós-sináptica e aí vamos ter o aumento do número de receptores. Ou seja, essa célula vai se tornar mais sensível à estimulação que ela recebe. Notem que a quantidade de íons que entra aqui, após a estimulação, é muito maior. E, como resultado, o mesmo estímulo gera uma resposta amplificada. Esse evento é chamado de potenciação de longa duração. E é um dos eventos neurobiológicos que explica a memória, que explica o aprendizado. E que, portanto, está associado com as funções cognitivas. Portanto, esses são mecanismos neuronais que estão associados com a melhora do desempenho cognitivo produzido pelo exercício físico. Entretanto, o cérebro não é formado só, o encéfalo não é formado só de neurônios. Veja, eles correspondem a maior proporção, né? Quase 60% das células do sistema nervoso central são neurônios. Entretanto, numa razão de 3 para 5 e 1 para 5, nós temos outros tipos de célula. Células gliais, que são os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina, que vai proporcionar ao neurônio a capacidade de gerar e produzir, na verdade, a condução dos impulsos de uma maneira mais rápida e eficiente. Os astrócitos, que vocês podem ver aqui, tem uma ramificação nos capilares sanguíneos e nos neurônios, portanto, ele tem um papel de suporte, de nutrição para o neurônio, mas não é só isso. E as microglias, que também participam dessa barreira hematoencefálica, mas que são células fundamentalmente imunológicas no sistema nervoso central. E células NG2, que são células precursoras de oligodendrócitos. Elas, se receberem o estímulo adequado, vão se tornar oligodendrócitos. Mas se não recebem, ainda como células precursoras, exercem várias funções no sistema.
Os astrócitos. Já demonstramos no nosso laboratório e vários laboratórios do mundo que a atividade física aumenta a função e a resiliência dos astrócitos e reduz os processos degenerativos associados com doenças crônicas ou agudas. Então, para citar aqui, os astrócitos, eles têm a capacidade de se proliferar, eles participam da comunicação sináptica, então isso aqui é a sinapse entre neurônios, e os astrócitos regulam a comunicação sináptica, eles regulam a plasticidade sináptica, ou seja, a formação de novas sinapses e a mudança de uma sinapse que sofre LTP, veja, a sinapse se tornou maior, tal como ilustrado anteriormente. Esse processo depende da regulação dos astrócitos. Assim como o astrócito também interage com a microglia para produzir respostas imunes no sistema nervoso central e a processos degenerativos também. Então, em condições fisiológicas, os astrócitos possuem funções tróficas de suporte e de crescimento e desenvolvimento do neurônio e das outras células gliais, mas em situações alteradas, você tem mudanças no papel do astrócito. Ele passa a ser uma célula de defesa e que, eventualmente, em processos degenerativos avançados, ele pode também exagerar na dose e aumentar ainda mais o dano. A gente fez um estudo no laboratório, por exemplo, em que vocês podem ver aqui, este aqui é o astrócito de um animal jovem. Todos aqui são jovens, mas a gente também fez com animais idosos, de um animal padrão, de gaiola padrão, que não faz exercício físico. Vejam o que acontece se esse animal desenvolve uma doença crônica degenerativa, que é parecida com a doença de Alzheimer e Parkinson. A gente chama de doença prion. Vejam que o astrócito se torna hipertrofiado, os ramos espessos, o corpo celular grande. Isso aqui é um astrócito inflamatório. Agora, se você compara, por exemplo, o efeito do exercício físico sobre os astrócitos, esse aqui é o astrócito de um animal que faz exercício físico, saudável. Comparem esta célula com esta célula. Vejam que ele se torna mais ramificado. E por que ele se ramifica? Porque ele precisa, ter um ramo nos novos vasos sanguíneos, que podem ter se formado. Ele precisa ter ramos nas novas sinapses. Ele precisa ter ramos em novos axônios. Ele precisa ter ramos que se comunicam com a microglia. Portanto, ele se torna mais complexo e eficiente. Agora, se o animal se a gente induz no animal a doença degenerativa crônica, mas se ele faz exercício físico, este é o astrócito dele. Comparem esta célula com esta célula. Então, vocês podem visualizar que a célula se mantém complexa. O corpo e os ramos não se engrossam, não se hipertrofiam tanto. Quando a gente mede o desempenho cognitivo desses animais, os animais que têm a doença têm clara perda do desempenho cognitivo em testes de memória, mas se eles fazem exercício físico, esse déficit é reduzido. E se eles estão saudáveis, não têm doenças, e comparamos os animais que fazem exercício físico com os que não fazem, ocorre melhora do desempenho cognitivo. Portanto, a plasticidade glial é um dos eventos que explica a melhora cognitiva em animais e a redução do declínio cognitivo em animais doentes. Outra célula importante é a microglia. A microglia, assim como o astrócito, ela apresenta também melhora das suas funções e da resiliência aos insultos e apresenta redução de processos degenerativos no exercício, quando o animal faz exercício físico. O animal inclui a gente. A microglia, como eu disse, ela tem a função de atuar na plasticidade sináptica, na poda sináptica. Ela também
produz citocinas que estão relacionadas com a neurogênese, como nós vimos antes, mas também com o suporte para a formação de bainhas de mielina, barreira hematoencefálica, e ao envelhecer, essas células diminuem a sua capacidade funcional, elas se tornam menos eficientes no envelhecimento, ou seja, elas apresentam senescência, que é decorrente da imunossenescência, que é a menor capacidade de responder adequadamente aos desafios imunológicos, né, por doenças, por exemplo. Nesse estudo do laboratório, a gente demonstrou que na seta azul aqui para a direita, então, nós temos o efeito do exercício. Notem que a microglia modifica a sua morfologia quando faz nos animais que fazem exercício físico, tanto jovens quanto idosos. Aqui é o efeito do envelhecimento. Mas se os animais são acometidos por uma infecção viral, e aqui é um arbovírus, um tipo de vírus, uma família de vírus abundante na nossa região, e que produzem essa miscelânea de viroses que nós estamos o tempo todo expostos. Então, nesse estudo, a gente descreve mecanismos que foram também, em alguns estudos, demonstrados, por exemplo, na COVID, que é um vírus que, assim como esse vírus, que é o vírus Piri, tem tropismo pelo sistema nervoso central. O vírus da COVID, ele também invadia e infectava células do sistema nervoso central. A resposta da microglia a essa situação é que ela fica ativada, ou seja, ela se torna inflamatória. Mas, quando o animal faz exercício físico, essa resposta inflamatória é atenuada. E o interessante notar é que isso está relacionado com a cognição. Então, os animais que fazem exercício físico que estão saudáveis, eles melhoram a morfologia e a funcionalidade da microglia, que está associado com a melhora cognitiva. Se esses animais são infectados com o vírus, esse vírus ele não é letal, ele produz uma doença aguda que dura 7, 15 dias, e nós observamos prejuízo cognitivo em testes de memória e aumento de ansiedade. Se esses animais infectados faziam exercício físico antes de serem infectados, essas alterações cognitivas são reduzidas. Então, eles preservam o desempenho cognitivo. E, por fim, os oligodendrócitos. Como eu disse, são essas células verdes que envolvem os axônios dos neurônios, proporcionando um aumento na velocidade e do potencial de ação do impulso nervoso. Mas o que nós descobrimos mais recentemente, eu digo a ciência, é que esses oligodendrócitos, eles também desempenham outros papéis. Por exemplo, o de transportar lactato, aqui ilustrado com esse pontinho amarelo, do vaso sanguíneo para o axônio do neurônio. Glicose é metabolizada pelo oligodendrócito, transformando em lactato e oferecendo ao neurônio. O neurônio adora lactato. Lactato é um substrato energético muito precioso para o neurônio. Os astrócitos fazem isso de rotina, mas essa função dos oligodendrócitos ela é mais recente e ela é fundamental porque o axônio precisa de ATP, de energia, para realizar seus trabalhos. Nesse artigo de revisão, ele está em pré-print, e deve estar sendo publicado em breve, a gente faz uma síntese desses achados. Então, vejam que a cognição e a morfologia e a função glial na juventude, elas estão em estados homeostáticos e se o exercício físico melhora os aspectos dessas células e da memória. Com o envelhecimento, se o envelhecimento é ativo, você tem um envelhecimento que está subsidiado por mecanismos neuroprotetores, que vão reduzir o declínio cognitivo do envelhecimento por preservar e manter a funcionalidade glial.
Agora, se o estilo de vida é inativo, o comportamento sedentário é elevado, você tem um ambiente pró-inflamatório. E esse ambiente produz uma neuroinflamação que prejudica e leva ao declínio cognitivo e por alterar a morfologia e a fisiologia glial. Se observarmos as principais mudanças que ocorrem no sistema nervoso ao longo do envelhecimento, a gente pode usar, eu sugiro que conheçam esse documento, que é um documento da Organização Mundial da Saúde, que ilustra como que ao longo da vida, então período perinatal, infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta jovem, meia-idade, vida idosa. Notem que o cérebro tem a capacidade de produzir respostas neuroplásticas adaptativas que vai diminuindo ao longo do envelhecimento, ao passo que a perda da funcionalidade neural vai aumentando com o envelhecimento. Então, a gente tem redução da neuroplasticidade e aumento da degeneração. Mas chamou a atenção para um período crítico, que isso acontece aqui, na infância e na adolescência, que é a poda sináptica, é o remodelamento sináptico. Esse período é o período em que se estabelecem as características da maturação dos sistemas de regulação emocional. Se analisarmos as modificações no cérebro decorrentes do processo de amadurecimento, nós vamos observar um padrão. E esse padrão ele está relacionado com o seguinte. Vejam que problemas de ansiedade, de comportamento e depressão, eles aumentam na vida na criança, no envelhecimento da criança, ou seja, da fase de meia infância até a adolescência. Não é o final da adolescência hoje é considerado até 24 anos, mais ou menos. E as meninas são mais acometidas do que os meninos, desse aumento de problemas relacionados à saúde mental. Isso ocorre porque aqui em cima nós temos a espessura do córtex. Veja que quanto mais vermelho, maior a espessura. E a espessura vai diminuindo à medida que a gente sai da infância para a vida adulta jovem. E por que isso acontece? Porque são retiradas as conexões que não vão processar informação para esse indivíduo. Ocorre a poda sináptica, uma reorganização dos circuitos, que vai definir aqueles engramas, aquelas conexões que são mais importantes para aquele indivíduo. E com isso, o córtex, que era enorme, cheio de múltiplas possibilidades, ele amadurece, então vai tornando-se menos plástico. E isso define as mudanças nos padrões de conexões entre áreas e na substância branca. Por que eu falo de novo da substância branca? Crianças, por exemplo, com sobrepeso e obesidade têm menor saúde da substância branca, têm menor desempenho cognitivo. E crianças com sobrepeso e obesidade que fazem exercício físico melhoram a saúde da substância branca e, consequentemente, melhora o desempenho cognitivo. E todos nós conhecemos o tamanho do desafio relacionado à inatividade física entre crianças e adolescentes. Mas vejam que o nível de atividade física, quando saímos dos 6 aos 11 anos para os 19 anos, cai, tanto em meninos quanto em meninas. E o nível de inatividade física na população, nessa faixa etária, é enorme. A gente, então, fez um trabalho que demonstrou que crianças que têm maior índice de massa corporal, elas têm pior desempenho matemático porque têm menor desempenho cognitivo em tarefas de inibição.
tarefas de controle inibitório. O que ocorre é que o sistema de regulação dos circuitos cerebrais que regulam a emoção e a cognição está relacionado com o sistema autonômico, que regula também o funcionamento cardíaco. A desregulação emocional que acontece na depressão muda o padrão de conexão entre as áreas que processam e regulam esse sistema autonômico entre o encéfalo e o coração. E isso está associado com fadiga, falta de energia, distúrbio do sono, mudança do apetite. Por que isso ocorre? Notem. Aqui nós temos o envelhecimento, o processo de envelhecimento e os parâmetros da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca, que é um dos parâmetros que explica essa relação de conexão recíproca entre o encéfalo e o sistema nervoso autônomo que inerva o coração. Nós chamamos ele de variabilidade da frequência cardíaca. Observem que no desenvolvimento ao longo da vida ocorre antes o desenvolvimento subcortical de estruturas relacionadas com as emoções, o processamento das emoções. Portanto, ser capaz de sentir raiva, de sentir euforia, alegria, tristeza, medo. Esse sistema já está maduro logo no início da adolescência. Entretanto, os sistemas cognitivos, aqui em verde, que regulam esse sistema, que inibem respostas afetivas, emocionais excessivas, não está maduro e só vai ficar maduro ao final da adolescência, que são regiões do córtex pré-frontal. Por isso, nesse período, nós vamos ter grande instabilidade afetiva, veja, grandes oscilações afetivas na adolescência, à medida em que a autorregulação só aumenta gradativamente e alcança seu máximo já na vida adulta. Isso aumenta o risco de desordens afetivas na adolescência e, portanto, esse, do ponto de vista da saúde cognitiva, é um dos maiores desafios na adolescência. Eu vou passar esse slide por conta do tempo. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a atividade física e o exercício físico modificam tanto a conectividade de redes cerebrais que são responsáveis por regular as emoções e regular o desempenho cognitivo, que vai desde criatividade até atenção. E essa melhora na saúde do cérebro do adolescente vai ter efeitos sobre a resiliência, né? Melhorando esses sistemas de controle do sistema nervoso central, das redes cerebrais que processam emoções e outros aspectos cognitivos, assim como regulação emocional, melhorando, então, aspectos comportamentais, emocionais e diminuindo o risco para problemas de saúde na adolescência e que são capazes de reduzir o risco de problemas de saúde mental na vida adulta. Recomendo também esse documento da Organização Mundial da Saúde, que tem um plano de promoção da saúde mental e que tem documentos específicos para a adolescência, onde a atividade física tem um papel de destaque, seguindo as recomendações para a prática de atividade física, com desfechos sobre a saúde cognitiva e mental. Na vida adulta jovem, a gente tem boas evidências de que o exercício físico melhora a estrutura cerebral e que isso pode melhorar o desempenho cognitivo. Entretanto, como eu já disse, essa é o período da vida em que o cérebro e a cognição, por consequência, estão no seu auge.
normal do envelhecimento, do processo de envelhecimento. E aí são necessários, por exemplo, estudos que consigam demonstrar que os efeitos da atividade física e da aptidão física sobre a cognição podem depender de processos da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso central. A gente fez, então, um estudo em que nós medimos a aptidão cardiorrespiratória em VO2 máximo e o nível de atividade física moderada e vigorosa. Nós demonstramos que adultos jovens que têm melhor aptidão cardiorrespiratória ou que têm maior nível de atividade física moderada e vigorosa têm um córtex cingulado anterior maior e, por isso, vão apresentar melhor controle executivo, que é um indexador geral das funções executivas. Nós não encontramos efeitos diretos desses construtos da atividade física, a aptidão física e a atividade física, sobre a cognição. Mas nós identificamos que esse efeito ocorre quando ele é mediado pela estrutura central. Nesse caso, o córtex cingulado anterior, que faz parte do sistema executivo. E no envelhecimento, o que ocorre? Ocorre que, vejam, aqui nós temos o hipocampo e aqui temos o caudado, um núcleo do sistema nervoso central que está associado com a motricidade também. Vejam que, à medida em que envelhecemos, o volume hipocampal diminui. Ou seja, ocorre uma atrofia hipocampal decorrente do envelhecimento nessa população, nessa amostra de 55 a 85 anos. Entretanto, o mesmo não é observado, por exemplo, no núcleo caudado, o que indica uma especificidade de regiões que são mais sensíveis ao processo de envelhecimento e que está associado com as mudanças cognitivas que são mais comuns no envelhecimento, como perda de memória, que é a função do hipocampo. Ocorre que, ao quantificar-se também os níveis de BDNF, é possível identificar que, à medida em que os níveis de BDNF são maiores, nós temos maior volume hipocampal, particularmente para o hipocampo esquerdo. Então, o BDNF parece ser um fator protetor para o volume hipocampal. A aptidão física, ou seja, o VO2 máximo dos idosos, também está associado com o volume hipocampal. Então, notem que quanto maior o VO2 máximo, maior o volume hipocampal, tanto esquerdo quanto direito. E, de fato, o VO2 máximo, ou seja, a aptidão cardiorrespiratória, é um dos principais indicadores de saúde que estão associados com a saúde cerebral, a saúde mental e a estrutura, a saúde cerebral, a estrutura e a função do sistema nervoso. Esse estudo do mesmo grupo dos estudos anteriores demonstrou um experimento que é um dos estudos mais icônicos na nossa área. Foi um estudo que avaliou idosos 6 e 12 meses após uma intervenção de exercício físico aeróbio em esteira, em idosos. Eles avaliaram o volume do hipocampo, do caudado e do tálamo. O tálamo é uma estrutura que aqui é considerada como uma estrutura de referência controle. Não é esperado que o tálamo se altere nesse processo de envelhecimento. E eles têm um grupo, então, que fez exercício físico e o grupo controle fez alongamento. Então, era um controle ativo. Observem que para o hipocampo,
ocorre o grupo que fez exercício físico, que é o azul, apresenta aumento do volume hipocampal 6 e 12 meses depois, um processo linear. Enquanto que o grupo controle apresentou redução de volume hipocampal. Ou seja, um processo de perda estrutural decorrente do envelhecimento. Isso foi particularmente importante no hipocampo esquerdo e também no direito. Por outro lado, o caudado não apresenta essas alterações, nem o tálamo. Novamente, reforçando o modelo de especificidade para estruturas que são mais sensíveis ao processo de envelhecimento e que também são mais responsivas ao treinamento. É interessante notar isso. Vejam que o hipocampo, ele é sensível ao exercício físico, é aqui que ocorre a neurogênese, e o caudado, que controla os movimentos, e parte do tálamo também faz isso, movimentos e principalmente sentidos, os sistemas sensoriais, não se alteram pelo treinamento. O volume do hipocampo, então, ele muda com uma certa especificidade, se a porção mais anterior ou posterior, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas aqui sim. Vamos observar as respostas relacionadas com neurotrofinas e mecanismos de inter-relação entre as variáveis. Vejam que, à medida em que houve aumento do VO2, portanto, isso aqui é um percentual de mudança do VO2, então, aqueles idosos que mais aumentaram o VO2 como decorrência do treinamento são aqueles que também apresentaram maior mudança no volume hipocampal. Isso aqui é um parâmetro muito interessante, porque hoje nós discutimos, quando pensamos sobre efeitos do exercício físico sobre a cognição, e que existem indivíduos que, por razões muitas vezes não conhecidas, respondem ao treinamento e outros que respondem menos e outros que não respondem ao treinamento. Então, existem respondedores e não respondedores. Esse gráfico ele ilustra indivíduos que praticamente não melhoraram o VO2 com o treinamento, né? E aqui, na verdade, temos a maioria dos sujeitos aqui sendo os que fizeram alongamento. Mas notem que, dentre aqueles que melhoram o VO2 pelo treinamento aeróbio, existem aqueles que aumentam mais e outros que aumentam menos. E esta mudança no nível da melhora está associada com as mudanças no volume hipocampal, respectivo. Igualmente, é observado mudanças nos níveis de BDNF. Notem que os sujeitos que mais aumentaram os níveis de BDNF como decorrência do treinamento são aqueles que também apresentaram maiores mudanças no volume hipocampal. E aqueles que apresentaram maiores mudanças no volume hipocampal são aqueles que vão apresentar melhor desempenho nos testes de memória. Portanto, temos a tríade de o exercício físico produzindo melhoras no VO2, que melhoram, aumentam os níveis de BDNF e aumentam os volumes hipocampais, que, por sua vez, melhoram os desempenhos cognitivos. E, como eu mencionei no início, vivemos os grandes desafios de mudança demográfica e, para isso, precisamos produzir documentos e estudos que orientem como nós vamos encarar esse desafio. Esse é o relatório de linha de base da OMS que fala sobre a década do envelhecimento saudável. Outro documento que recomendo que conheçam. Ele
apresenta o conceito de capacidades intrínsecas, que vão ser a base e o subsídio para que sejam desenvolvidas as habilidades funcionais do idoso. Não vou me aprofundar nesses conceitos, mas a partir desses conceitos, nós criamos no laboratório, coordenado pela professora Natália Valim, estudos de intervenção com idosos que utilizam treinamento em dupla tarefa como estratégia principal. Então, grupos de idosos foram treinados em tarefas que demandam de movimentos e de exercícios físicos simultâneos ou intercalados, aí o protocolo está bem definido no artigo, com atividades cognitivas, que envolvem desde cálculos até recordar palavras, listar objetos e dentre outros. Os resultados do estudo demonstraram que a intervenção por dupla tarefa, ela melhora a memória episódica, ela melhora a recordação de palavras, ou seja, a memória de palavras, e melhora vários componentes da aptidão física. Aptidão cardiorrespiratória, a mobilidade funcional, agilidade, força de membros inferiores e habilidades na dupla tarefa, que pode ser medida, por exemplo, se você pede para o idoso realizar uma caminhada em uma distância pré-determinada e fazer isso realizando uma dupla tarefa, ou seja, atividades cognitivas enquanto anda, ou somente só andando. E aí você calcula as mudanças no desempenho da caminhada quando faz a tarefa simples e a tarefa dupla. E aí você tem o que chamamos de custo de dupla tarefa. O estudo pode ser, vocês podem acessar o estudo nesse QR Code ou nesse link. Outra intervenção consistiu na realização de Pilates, Pilates solo, também em dupla tarefa, com idosos. E os resultados do estudo também demonstraram melhoras cognitivas nos domínios de fluência verbal. Então, aqui nós temos o grupo que fez o Pilates em dupla tarefa e o grupo controle. Então, o Pilates em dupla tarefa, aqui é o pré-teste e o pós-teste. Temos mudanças decorrentes do treinamento sobre a fluência verbal semântica, memória imediata, a lista de palavras, fluência fonológica, sendo que a fluência fonológica também melhorou no grupo controle, a recordação de palavras e parâmetros da aptidão física e do custo da dupla tarefa também foram melhorados no grupo que fez a intervenção. No grupo controle, eventualmente a gente encontra resultados de melhora, e isso decorre, por exemplo, do aumento da interação social da condição controle, que pode ser, por exemplo, você reúne o grupo controle para fazer atividades como assistir palestras, e isso, per se, já foi bastante demonstrado em outros estudos, pode melhorar desfechos, porque existe um princípio que precisa sempre ser considerado ao se abordar a relação entre exercício físico, atividade física e cognição. É que quanto maior for o lastro, maior será o ganho. Ou seja, aqueles que fazem menos ou que têm menos são aqueles que vão apresentar as maiores escalas de mudança. Por exemplo, em outro estudo do laboratório, intervenções que foram realizadas em idosos que viviam em instituições de longa permanência, estimulação muito pequena
do ponto de vista físico-cognitivo, produziu mudanças enormes. Porque o ambiente da instituição de longa permanência que foi feita a intervenção era um ambiente pobre de estímulos sociais, de estímulos físicos e de estímulos sensoriais. E, portanto, o lastro de ganho era enorme. E, por isso, então, você encontra maiores efeitos. Isso está bem relacionado com o que eu falei antes sobre a vida adulta jovem. Como o sistema nervoso está no máximo da sua capacidade prevista para a nossa espécie, ele tem menor margem de ganho. Por isso, os estudos com essa população precisam de ferramentas extremamente acuradas e é importante considerar a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso para que se possam compreender efeitos do exercício físico sobre a cognição. Para finalizar, nós tive a oportunidade de colaborar com diversos colegas que formamos um grupo internacional que que escreveu essa revisão sistemática da literatura, né, sobre os efeitos de intervenções com exercício físico nos níveis de BDNF ao longo da vida. Então, essa meta-análise ela foi multinível, muito bem controlada para diferentes fatores e, em síntese, nós identificamos que o exercício físico produz melhora ou aumento nos níveis de BDNF em todas as idades investigadas, que foram investigadas pelos estudos anteriores, ou seja, desde crianças até idosos. O índice de massa corporal parece ser um moderador importante dessa resposta. Pessoas com maior índice de massa corporal respondem menos. A intensidade do exercício físico também parece ter efeitos diferentes sobre os níveis de BDNF. Na vida adolescente e na vida idosa, a curva de dose-resposta parece ser em J, onde as intensidades mais altas parecem ser mais importantes para produzir maiores aumentos de BDNF. Enquanto que em adultos jovens, a curva é em U, não em J. A modalidade do exercício físico também parece ter efeitos. Por exemplo, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, tem se mostrado mais eficiente para aumentar os níveis de BDNF na adolescência do que na vida idosa. Entretanto, na vida jovem adulta, várias modalidades, como treinos aeróbios, treino resistido e HIIT, produzem aumento no nível de BDNF. Isso porque muitos estudos são feitos nessa faixa etária também. E em idosos, aquelas intervenções que são maior do que 8 semanas de treinamento parecem ser mais eficientes para produzirem aumentos mais expressivos do BDNF. Bom, essa era a conversa que eu gostaria de ter tido com vocês hoje. Agradeço novamente a oportunidade. Esses são os meus contatos. A gente tem um canal no YouTube em que divulgo vários conteúdos sobre neurociência e exercício físico. Então, se tiverem interesse em conhecer outros aspectos, tem vários vídeos interessantes por lá, entrevistas. E fico à disposição para conversarmos sobre o conteúdo. Obrigado. Os nossos participantes. E para iniciar logo, a primeira dúvida é da Camila, e ela pergunta se existe uma idade específica em que a prática de atividade física tem um impacto maior na cognição. Camila,
Bem legal a tua pergunta. Nós temos estudos que já foram realizados em quase todas as faixas etárias. Em bebês, a gente não tem, mas nós temos, por exemplo, em gestantes, e nós temos o efeito do exercício físico em gestantes e a consequência disso sobre a cognição dos filhos. Então, longe de querer sugerir que o exercício é uma panaceia, ou que o exercício é bom porque faz bem, ou uma coisa geral desse tipo. Mas, em quase todas as faixas etárias estudadas, nós temos uma relação positiva entre o exercício e a cognição. É claro que a dose depende. Eu mencionei que existem respondedores e não respondedores, não é verdade? Então, qual o exercício, as características do exercício físico podem influenciar na magnitude ou até na presença dessa resposta. Exemplo, pensando em efeito agudo, exercícios físicos muito intensos, por exemplo, sessões de HIIT ao alto, que você faz o máximo que você pode, produzem redução do desempenho cognitivo logo após. Durante, o desempenho cognitivo é prejudicado, e logo após também. O mecanismo proposto que explica essa mudança é uma redução do fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal. E aí, por isso, que é onde reside boa parte dos circuitos que regulam funções cognitivas. Entretanto, se você medir o desempenho cognitivo após esse protocolo de treinamento 15, 30 minutos depois, ocorre uma melhora, porque existe um efeito de compensação. À medida que você retorna para os níveis de repouso, né, em busca da homeostase, o sistema também se adapta, se regula, e a resposta regulatória pós-exercício, ela é pró-cognitiva. Muitos estudos demonstraram, inclusive no nosso laboratório, que crianças, quando a gente desenvolve protocolos de HIIT, apresentam melhoras de desempenho matemático, controle inibitório, memória de trabalho. Obrigado, Camila. Obrigado, professor. E a próxima pergunta é do Misael. E ele pergunta como lidar com a dicotomia sobre os benefícios do exercício físico, como estética e saúde, e particularmente no norte, com as amplas áreas verdes. Então, eu entendo que a dicotomia seria estética e saúde, né? Acredito que o Misael quis dizer que se o objetivo do exercício é produzir efeitos estéticos, possa ser não estar ser oposto ao efeito de saúde. Essa relação de fato ela existe, mas ela precisa sempre ser observada com, com cautela, porque ela provavelmente está muito mais relacionada com características do indivíduo do que como uma regra, um padrão. Exemplo, eventualmente a melhora de parâmetros estéticos está muito associado com melhora da saúde mental. Por exemplo, melhora da autoestima. Então, ao fazer exercício físico, você diminui o IMC, diminui a faixa de sobrepeso e obesidade para eutróficos, você muda a estética, não que o fim seja estético, mas você muda a estética, ou até pode ser. Agora, se isso é feito de maneira adequada, no sentido em que não produz sofrimento ao indivíduo, você vai ter melhoras de aspectos da saúde mental e cognitiva. Agora, se a busca estética
ela está num sentido em que produz sofrimento, aí você tem essa dicotomia que você está apresentando. Com relação à relação disso com as áreas verdes, existem estudos que sugerem que, quando o exercício físico é feito em área verde, você tem melhora de aspectos relacionados com a autoestima. Provavelmente por uma modulação positiva geral, genérica, do sistema nervoso. O ambiente verde per se melhora aspectos relacionados a diferentes domínios do afeto, só por ser ambiente verde. E, como consequência, você tem pode ter melhora nessa relação entre estética, no sentido de melhora de autoestima, de autorregulação. Certo, professor, obrigada. E agora vamos para a pergunta do Hugo. Indivíduos que sempre tiveram um estilo de vida sedentário, mas que adotaram a prática regular de atividade física aos seus 50, 55 anos, teriam uma resposta menor neuroprotetora? Legal, Hugo, muito bacana a sua fala. Eu não tive tempo aqui para abordar um conceito que é muito interessante, que é o conceito da reserva cognitiva e reserva cerebral. Se o indivíduo, durante o processo de envelhecimento, ou seja, não estou falando da vida idosa, estou falando da criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, ele tem um estilo de vida fisicamente ativo, isso desenvolve o que nós chamamos de reserva cognitiva ou reserva neural, que seria um sistema que se torna mais resiliente ao processo de envelhecimento. Esse aumento de resiliência vai fazer com que os declínios cognitivos observados no envelhecimento sejam retardados, ou seja, postergados, e eles sejam em menor intensidade. Indivíduos que envelhecem fisicamente inativos não têm essa resiliência, e quando o declínio cognitivo aparece, ele aparece antes e mais abrupto. Então, uma curva de queda mais rápida. Se o indivíduo, na vida idosa, quando já apresenta declínios funcionais, até senescência, até demência, declínio cognitivo leve, e ele inicia um programa de treinamento, podem acontecer duas coisas. Um retardo desse processo de degeneração das funções cognitivas, ou até estagnação do declínio. Então, tem um estudo que eu gosto que ele usa uma expressão, mas usa de forma responsável, validada, que você pode começar em qualquer momento. Então, você pode decidir se tornar fisicamente ativo em qualquer momento da vida, porque os benefícios haverão de ser observados. Se eles vão ter menor resposta neuroprotetora, deixa eu ver se eu me recordo de algum estudo que tenha. Porque, veja, neuroproteção, ele pressupõe a presença de um insulto, a presença de um processo degenerativo. Então, sujeitos que no envelhecimento têm a presença de um processo degenerativo e se tornam fisicamente ativos,
o sistema é menos plástico, né? Você tem imunossenescência. A resposta, ela está menos eficiente. E aí, como consequência, você vai ter menor resposta, sim. Certo. Obrigada, professor. Para encerrar, eu vou fazer a pergunta da Suelen, que nosso tempo já está estourando. A pergunta da Suelen é: alguns estudos sugerem efeitos específicos do exercício aeróbico ou resistido sobre os processos de neuroplasticidade que influenciam na cognição. Você poderia abordar sobre essas diferenças? Então, pensando na forma como eu abordei na aula, o exercício físico resistido, ele atua na produção de exercinas como o IGF, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Essa neurotrofina, ela é principalmente mais produzida pelo treinamento resistido do que pelo aeróbio. O IGF, ele vai ter funções de neuroplasticidade no sistema nervoso central que incluem a neurogênese, mas que não inclui, por exemplo, a angiogênese. Enquanto que o exercício aeróbio, ele vai produzir principalmente BDNF e VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. Esses dois estão associados também com a neurogênese, mas também com a angiogênese. Então, as respostas neuroplásticas, elas podem mudar dependendo do tipo de exercício. Mas isso não é uma coisa que está muito clara, não. Na verdade, quando a gente lê as revisões sistemáticas ou as opiniões, os estudos de opinião, muitos destacam que os dois tipos de treinamento produzem respostas neuroplásticas positivas. Existem muito mais evidências sobre o exercício físico aeróbico, porque ele foi muito mais estudado. Existe uma quantidade muito maior de estudos de neuroplasticidade envolvendo o exercício físico aeróbico do que o resistido. E por essa razão, os consensos usam mais ele como modelo. Mas a recomendação é de que sejam utilizados os dois tipos de treinamento para que se tenha o melhor benefício sobre a neuroplasticidade e a cognição. Certo. Obrigada, professor, mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo está estourando, já vamos iniciar uma nova transmissão, mas gostaria de agradecer a todos que participaram pela interação e agradecer principalmente ao professor João Bento pela excelente palestra aqui, por ter nos agraciado com esse tema super interessante. E convidar todos para a nossa próxima transmissão, que será uma mesa redonda, sobre a influência das mídias sociais na ciência. Vai iniciar agora às 9h40. Obrigado, gente. De nada, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.